galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. No parque. Eu estou cansada, disse Lex. Me carrega, Dr. Grant. Você é grande demais para carregar, disse Tim. Mas eu estou cansada, continuou ela. Tudo bem, Lex, concordou Grant pegando-a no colo. Nossa, você é pesada. Eram quase 9 horas da noite. A lua cheia estava borrada pela névoa que passava e as sombras amortecidas dos três os guiavam através de um campo aberto na direção da floresta escura logo adiante. Grant estava perdido em pensamentos, tentando entender onde estava. Como originalmente haviam atravessado a cerca que o tiranossauro derrubou, Grant tinha quase certeza de que estavam em algum ponto do cercado do tiranossauro, um lugar onde ele não queria estar. Em sua mente, ele continuava vendo o computador traçando a extensão dos movimentos do tiranossauro, o rabisco espremido de linhas que traçava seus movimentos dentro de uma área pequena. Ele e as crianças estavam naquela área agora. Mas Grant também se lembrava que o tiranossauro ficava isolado de todos os outros animais, o que significava que eles saberiam que haviam deixado o cercado quando atravessassem uma barreira, uma cerca, um fosso ou ambos. Ele não vira barreiras até o momento. A menina pousou a cabeça no ombro dele e enrolou o cabelo nos dedos. Em pouco tempo estava roncando. Tim caminhava ao lado de Grant. Como você está, Tim? Bem, respondeu ele. Mas acho que podemos estar na área do tiranossauro. Tenho quase certeza de que estamos. Espero sair em breve. Vamos entrar na floresta? Perguntou Tim. Conforme eles se aproximavam, as florestas pareciam escuras e ameaçadoras. Vamos, disse Grant. Acho que podemos nos localizar pelos números nos sensores de movimento. Os sensores de movimento eram caixas verdes montadas a cerca de 1,20 m de altura. Alguns estavam sobre postes. A maioria era anexada a árvores. Nenhum deles funcionava, porque aparentemente a energia ainda estava desligada. Cada caixa de sensor possuía uma lente de vidro montada no centro e um código numérico logo abaixo. Adiante deles, sob a luz da lua manchada pela neblina, Grant podia ver uma caixa marcada T/S/04. Eles entraram na floresta. As árvores imensas assomavam de todos os lados. Sob a luz do luar, uma névoa baixa se agarrava ao solo, curvando-se ao redor das raízes das árvores. Era lindo, mas fazia com que andar fosse arriscado. E Grant olhava os sensores. Eles pareciam estar numerados em ordem decrescente. Ele passou pelo T/S/03 e pelo T/S/02. Finalmente, eles alcançaram o T/S/01. Grant estava cansado de carregar a menina e esperava que isso fosse coincidir com alguma fronteira do cercado do tiranossauro, mas era apenas outra caixa no meio da floresta. A caixa que veio a seguir estava marcada como T/N/01, seguida por T/N/02. Grant percebeu que os números deviam estar ordenados geograficamente ao redor de um ponto central como um compasso. Eles seguiam do sul para o norte. Portanto, os números ficavam menores conforme se aproximavam do centro. Depois tornaram a crescer. Ao menos estamos indo no sentido certo, disse Tim. Bom para você, disse Grant. Tim sorriu e tropeçou em algumas videiras na bruma. Rapidamente se levantou. Eles seguiram andando por um tempo. Meus pais estão se divorciando, disse ele. Aham, disse Grant. Meu pai saiu de casa no mês passado. Ele agora tem sua própria casa em Mill Valley. Aham. Ele nunca mais carregou minha irmã, nem pega no colo. E ele diz que você tem dinossauros no cérebro, disse Grant. Tim suspirou. É. Você sente a falta dele? Perguntou Grant.
Não muito, respondeu Tim. Às vezes. Ela sente mais saudade dele. Quem? Sua mãe? Não, Lex. Minha mãe tem um namorado. Eles se conheceram no trabalho. Eles andaram em silêncio por algum tempo, passando por T/N/03 e T/N/04. Você já conheceu ele? Disse Grant. Já. Como ele é? Ele é legal, respondeu Tim. É mais novo que o meu pai, mas ele é careca. Como ele trata você? Não sei. Bem, acho que ele tenta ganhar minha simpatia. Eu não sei o que vai acontecer. Às vezes minha mãe diz que teremos que vender a casa e nos mudar. Às vezes ele e minha mãe brigam tarde da noite. Eu sento no meu quarto e brinco com meu computador, mas ainda assim posso escutar. Aham. Você é divorciado? Não, disse Grant. Minha esposa morreu muito tempo atrás. E agora o senhor está com a doutora Settler? Grant sorriu na escuridão. Não, ela é minha aluna. O senhor está dizendo que ela ainda está na escola? Na faculdade, sim. Grant fez uma pausa longa o bastante para transpor Lex para o outro ombro e então eles prosseguiram passando por T/N/05 e T/N/06. Ouviu-se o estrondo do trovão à distância. A tempestade se movia para o sul. Havia poucos sons na floresta, exceto pelo zumbido das cigarras e o suave coachar dos sapos arborícolas. Você tem filhos? Perguntou Tim. Não, respondeu Grant. Vai se casar com a doutora Settler? Não, ela vai se casar com um médico bonzinho de Chicago no ano que vem. Ah, disse Tim. Ele pareceu surpreso ao ouvir aquilo. Eles andaram por algum tempo. Então, com quem o senhor vai se casar? Acho que não vou me casar com ninguém. Eu também não. Eles caminharam por mais algum tempo. Tim disse: Nós vamos andar a noite toda? Acho que não consigo, respondeu Grant. Nós precisamos parar, pelo menos por algumas horas. Ele olhou para seu relógio. Estamos bem. Temos quase 15 horas antes de precisarmos voltar, antes que o navio chegue ao continente. Onde vamos parar? Perguntou Tim imediatamente. Grant estava pensando na mesma coisa. Sua primeira ideia tinha sido subir numa árvore e dormir lá em cima. Mas eles teriam que ir muito alto para ficar a uma distância segura dos animais. E Lex podia cair enquanto dormia. E galhos de árvores eram duros. Eles não conseguiriam descansar muito. Ele pelo menos não conseguiria. Eles precisavam de algum lugar realmente seguro. Ele pensou de novo nas plantas que vira no avião a caminho dali. Ele se lembrava de que havia edifícios na periferia de cada uma das diferentes divisões. Grant não sabia como eles eram, porque as plantas individuais dos prédios não tinham sido incluídas. E não conseguia se recordar com exatidão de onde estavam, mas lembrava que eles estavam espalhados por todo o parque. Talvez existisse algum prédio por perto. Mas isso era diferente de simplesmente atravessar uma barreira e sair do cercado do tiranossauro. Para se encontrar um prédio era preciso algum tipo de estratégia de busca. E as melhores estratégias eram: Tim, você pode segurar sua irmã para mim? Vou subir em uma árvore e dar uma olhada ao nosso redor. Quando chegou a galhos bem altos, ele teve uma boa visão da floresta. Os topos das árvores se estendendo à esquerda e à direita. Era surpreendente que eles estivessem perto da margem da floresta. Logo adiante, as árvores acabavam em uma clareira, com uma cerca eletrificada e um pálido fosso de concreto. Depois disso, um largo campo aberto no qual ele presumia ficar o cercado saurópode. À distância, mais árvores e a luz nebulosa do luar cintilavam no oceano. Ele ouviu o grito de um dinossauro, mas vinha de um lugar indefinido e muito distante. Colocou os óculos de visão noturna de Tim e deu outra olhada. Seguiu a curva cinzenta do fosso e encontrou o que estava procurando.
A faixa escura de uma estrada de serviço, levando a um teto em formato de retângulo achatado. O teto mal se erguia do chão, mas estava lá. E não estava longe, talvez a uns 400 metros da árvore. Quando ele voltou ao solo, Lex soluçava. Qual é o problema? Eu ouvi um bicho. Ele não vai nos incomodar. Já acordou? Então vamos. Ele a levou até a cerca, que tinha mais de 3,5 metros de altura e era coberta com uma espiral de arame farpado. Ela parecia se estender muito mais alto que eles à luz do luar. O fosso ficava logo do outro lado. Lex olhou para cima da cerca em dúvida. Você consegue subir? Perguntou Grant. Ela entregou-lhe a luva e a bola de beisebol. Claro, fácil. Ela começou a subir, mas aposto que o time não consegue. Tim virou-se para ela, furioso. Cala a boca! Time tem medo de altura. Tenho nada. Ela subiu mais. Tem sim. Tenho nada. Então vem me pegar. Grant virou-se para Tim pálido na escuridão. O menino não se mexia. Tudo bem tentar a cerca, Tim? Claro. Quer alguma ajuda? Tim é um medroso, provocou Lex. Mas que babaca! Disse Tim e começou a subir. Está muito gelada, disse Lex. Eles estavam com água fedida até a cintura no fundo de um grande fosso de concreto. Tinham subido a cerca sem incidentes, exceto por Tim ter rasgado sua camisa nos rolos de arame farpado. Depois haviam todos deslizado até o fundo do fosso, e agora Grant estava procurando por uma saída. Pelo menos consegui fazer Tim pular a cerca para o senhor, disse Lex. Ele realmente fica com medo na maioria das vezes. Obrigado por sua ajuda, disse Tim sarcástico. À luz da lua, ele podia ver massas flutuando na superfície. Moveu-se ao longo do fosso, olhando para a parede de concreto no ponto mais distante. O concreto era liso. Eles não teriam como escalar ali. Eca! Disse Lex apontando para a água. Aquilo não vai machucar você, Lex. Grant finalmente encontrou um lugar em que o concreto havia rachado e uma trepadeira crescia na direção da água. Vamos lá, crianças! Eles começaram a subir pela trepadeira, voltando ao terreno regular. Levaram apenas alguns minutos para atravessar o campo até o aterro, que levava à estrada de serviço rebaixada e ao prédio de manutenção à direita. Eles passaram por 2 sensores de movimento e Grant notou, com certa inquietação, que os sensores ainda não estavam funcionando nem as luzes. Mais de 2 horas tinham se passado desde que a energia caíra e ela ainda não tinha sido religada. Em algum lugar à distância, eles ouviram o tiranossauro rugir. Ele está por aqui? Perguntou Lex. Não, respondeu Grant. Estamos em outra seção do parque, longe dele. Eles passaram por um aterro gramado e seguiram para o prédio de concreto. Na escuridão, ele era ameaçador, semelhante a um bunker. Que lugar é esse? Indagou Lex. É seguro, disse Grant, esperando que fosse verdade. O portão de entrada era grande o bastante para permitir a passagem de um caminhão. Como acabamento, tinha recebido pesadas barras. Era possível ver a parte de dentro, e o prédio era aberto como uma cabana, com montes de grama e fardos de feno empilhados entre o equipamento. O portão estava trancado com um cadeado pesado. Enquanto Grant o examinava, Lex passou de lado entre as barras. Vamos lá, gente! Tinha seguiu. Acho que você consegue passar, Dr. Grant. Ele tinha razão. Foi apertado, mas Grant conseguiu deslizar o corpo entre as barras e entrar na barraca. Assim que se viu lá dentro, uma onda de exaustão o invadiu. Será que tem alguma coisa para comer? Disse Lex. Só feno. Grant abriu um fardo e espalhou-o no concreto. O feno do meio estava morno. Eles se deitaram desfrutando o calor. Lex se amontoou ao lado dele e fechou os olhos.
Tim pousou o braço em volta dela. Ele ouviu os saurópodes grasnando de leve ao longe. Nenhuma das crianças disse nada. Imediatamente puseram-se a roncar. Grant ergueu o braço para olhar o relógio, mas estava escuro demais para enxergar. Sentiu o calor das crianças contra seu próprio corpo. Grant fechou os olhos e dormiu.